porque santidade não é perfeição, mas eu quero melhorar para melhorar os outros. É muito comum surgirem diversas dúvidas durante um caminho, né? Eu faço a leitura do Diário de Santa Faustina e ela entra muito nessa tecla. Ela bate nessa tecla sem parar, porque por muito tempo o padre Miguel Scopoco, o que era o diretor, eu não vou me lembrar exatamente o nome dele certinho. Não foi ele, né? Então ela pulava de confessor em confessor, de diretor em diretor, né? Ele depois que ela começou a fazer um caminho baseado nos ensinamentos dele, o progresso da santidade dela foi muito mais bem compreendido por Santa Faustina. E a todo momento ela fala de quão importante é um diretor espiritual na nossa vida, né? E assim, eu vejo isso também de uma maneira muito prática, porque muitas vezes a gente acha que a gente está indo num caminho plenamente correto e, na verdade, é a santidade de nós mesmos, né? Não é uma santidade que vem do alto. Como o senhor falou, quando a gente já estipula onde eu quero chegar e simplesmente esquece de viver a mais intensa da sua própria humanidade, como Francisco viveu. Pois bem, voltando para a vida de São Francisco, então, o que me chama a atenção é porque ele estando dentro da ordem e puxando aquilo tudo, ele era, de certa forma, o diretor espiritual daqueles outros freis da qual eles conviviam ali, né? E aí, Frei, nasce uma coisa em quem tá trilhando esse caminho de santidade, que é querer cuidar da santidade dos outros, e assim, muito mais do que da santidade, porque talvez você ter esse zelo de instrução mesmo seja até uma coisa bonita, mas você passa a querer viver a vida da outra pessoa e resolver todos os problemas do mundo, né? Então, a minha pergunta agora é no sentido assim, São Francisco, eu acho que não faltaram oportunidades para ele, no sentido de ter preocupações ali de diversas magnitudes, como o senhor falou, de separação, de rompimento da ordem, de traição, né? Não faltaram oportunidades para ele, assim, de querer cuidar da vida de todo mundo naquele sentido, assim, de querer viver a vida da outra pessoa. Mas acredito que ele se saiu dessa com uma sabedoria muito grande. E aí a pergunta, então, finalmente é essa. Como que nós hoje, né, na nossa vida, podemos viver e irradiar a santidade, né, incentivar as pessoas, principalmente as pessoas da nossa volta, as pessoas da qual a gente se preocupa, e eu acho que é uma preocupação extremamente genuína, mas sem querer viver a vida dessa pessoa, sem querer resolver os problemas do mundo inteiro. Como que a gente faz isso? Diego, olha, a gente estudando, né, as fontes franciscanas, etc., e os escritos de São Francisco, São Francisco cita uma parte do Evangelho onde diz assim, né, onde Jesus fala, não chameis ninguém de mestre, né, mas o único mestre é o Pai, não chameis ninguém de... Francisco cita isso, e por isso que ele quer que se chame freis menores, ou seja, irmãos, tá? Todos irmãos, e, ao mesmo tempo, menores, porque na época medieval tinha os maiores, que eram os nobres, e os menores, que eram as pessoas, as plebeias. O Francisco, ele vive dentro da fraternidade. Quando Francisco instrui, quando Francisco fala para os irmãos, principalmente no início, ele também ele evolui nisso. No final, isso é muito claro, quando ele dá a bênção ao Frei Leão, ele diz assim, Frei Leão, faça segundo aquilo que você pensa, seja o melhor, tá certo? Então, o que eu vejo aqui? Aqui sim a gente pode falar de humildade, que é daquela pessoa que viveu na verdade da vida. Então, quer dizer, aqui sim a humildade. Ou seja, eu não sei plenamente o caminho que é o seu. Eu não sei realmente qual é a sua santidade.
ok? Então, Francisco, de certo modo, diz ensina isso. Nós não podemos controlar a vida de ninguém. Aí você disse sobre esse desejo. Esse desejo, sim. Resolver o problema dos outros, impossível. A gente não resolve. Ser uma luz na vida dos outros, sim. Fazer com que os outros se sintam melhor porque nós existimos, sim. Fazer o outro se sentir amado, sim. Esses dias, ontem, eu estava de plantão e simplesmente atendi uma pessoa, uma grávida. Ela terminou a consulta e falou assim, olha, ela falou, poxa, quanto é bom ser atendido assim. Então, são coisas muito simples. Nós não convencemos ninguém com as palavras, nós não mudamos a vida de ninguém, mas alguém pode olhar para a nossa vida e perguntar, poxa, o que que esse cara, o que que esse jovem, o que que esse pai de família, essa mãe de família tem de diferente? Isso sim, Francisco fazia. Onde ele passava, os outros jovens iam atrás. Por quê? Porque ele estava vivendo. É a vida que chama, não as palavras. Sim. Frei, eu queria te agradecer por esse tempo, por essas palavras. Vamos ver se a gente consegue marcar outros encontros, outras vezes. Eu acho que assim o que fica para a gente dessa última frase, eu não sei se o senhor vai lembrar, a gente já discutiu muito sobre isso, né? Que eu falava que a santidade era um caminho complexo. E o senhor me corrigia e falava, por que é complexo? Eu falava, porque é cheio de entendimentos que você tem que ter, que você tem que buscar, que você vai sensibilizar. E aí você me corrigiu e me falou, isso não é complexo. A santidade é um caminho simples, né? Eu acho que o senhor mantém esse pensamento até hoje. Assim como Santa Teresinha tanto nos ensinou também, e talvez até como São Francisco tem ensinado na forma de viver a mais pura das humanidades, a simplicidade, né? A simplicidade de simplesmente abrir o coração e deixar a graça de Deus agir, vivendo tudo o que foi criado e o que nos é permitido e bom de fazer. É simples, é simples, é simples, certo? Isso, Diego. Ó, Diego, eu que quero agradecer por todos esses vídeos que você está fazendo, essa ideia fantástica que você teve, com tantas pessoas, com os fez, muito bom. E pensando na frase inicial que nós começamos, né? Quando Francisco diz o amor não é amado. Eu acho que isso aqui resume todo esse diálogo nosso. Então, o que que ele está falando? Ele está falando que encontrar Cristo é encontrar o amor. E santidade é simplesmente amar o amor. A santidade é uma vida de amor. Então, a humildade, o descentralizar-se, o pensar no outro, é simplesmente um amor. E o amor é concreto, tá certo? Às vezes eu brinco e falo com os casais, com os jovens também. A gente pensa que o amor está no coração. Não, o amor está nas mãos. O amor, ele é concreto. A gente tem um exemplo enorme aí, de Madre Teresa de Calcutá, que era uma amante de São Francisco, né? E ela, justamente isso, ela não prega com palavras, mas com a vida. Então, obrigado, desejo a você, a sua família, tantas bênçãos, tá bom? Tantas bênçãos, e vamos todo mundo junto, com a graça de Deus, crescendo na santidade. Cada um de nós. Amém. Obrigado, Frei. Pessoal, se inscreva no nosso canal e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, com Deus.